no Jornal Rio Doce de hoje estamos recebendo a presença de Larissa Leite, jornalista e professora universitária de inglês e espanhol instrumental. Boa noite, Larissa. Muito boa noite, Luana. É um prazer estar aqui nesse jornal, que inclusive eu estagiei uns anos atrás. Então, tá sendo um momento até saudosista para mim estar aqui e principalmente com você, minha querida aluna, que eu tanto prezo e desejo tanto sucesso para você. Obrigada. Larissa, eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando como que a sua formação acadêmica em jornalismo influenciou na sua escolha, de dar aulas de inglês e espanhol instrumental. Minha história é a seguinte, eu iniciei meu curso de inglês aos 11 anos, de espanhol aos 15 e eu terminei os dois aos 17 anos de idade. E eu sempre tive vontade de fazer jornalismo, de estudar a área e atuar nela. Aí aconteceu que eu terminei os dois cursos, prestei vestibular para jornalismo na Univale, e aí eu comecei a estudar na Univale. No segundo semestre eu recebi o convite da escola de inglês onde eu formei para poder dar aula e dei aula um tempo. Depois eu parei, estagiei aqui na TV Rio Doce, no último ano de faculdade, e depois voltei a dar aulas de inglês, E aí esse ano eu estou completando 20 anos de aula de inglês, certo? E agora eu voltei para o jornalismo, Porque recentemente eu recebi um convite para poder assumir a assessoria de comunicação da reitoria da Univale e aceitei. Mas o jornalismo, apesar de eu não ter atuado assim que eu formei, sempre esteve comigo, porque eu sempre gostei, gosto de estar bem informada, Minhas redes sociais têm um teor jornalístico desde então. Então essa é a minha história, e a fusão do jornalismo com o inglês instrumental e o espanhol instrumental, que são as disciplinas que eu leciono lá na Univale. E como que você vê a importância do aprendizado de línguas estrangeiras, principalmente o inglês, numa sociedade tão globalizada como a nossa? Gente, a nossa sociedade ela é uma sociedade globalizada, E falar o inglês é falar a língua do mundo e falar a língua com o mundo, E, se possível, é super interessante dominar outros idiomas também, porque o idioma vai muito além da questão linguística em si, Quando a gente aprende um idioma, a gente aprende uma cultura, a gente aprende um mundo. Então, quanto mais mundos a gente conhecer, quanto mais culturas, quanto mais territórios a gente conhecer, mais enriquecedor é o nosso conhecimento, mais a nossa compreensão de mundo ela se amplia. Certo. E nas suas aulas de inglês, espanhol experimental, quais que são as maiores dificuldades que os alunos têm durante o aprendizado? Durante o aprendizado é mais a questão gramatical, Porque essas disciplinas, o objetivo delas é proporcionar ao aluno a compreensão da leitura de textos científicos, na língua inglesa ou espanhola, e também para prestarem provas de proficiência da língua inglesa ou espanhola na hora de entrar no mestrado, no doutorado, Então é mais a questão da compreensão mesmo desse texto para formação do conhecimento científico dos alunos. E durante o aprendizado tem uma diferença ali no processo de aprendizagem do inglês e do espanhol? Sim, porque são duas línguas que seguem estruturas diferentes, O espanhol tem uma raiz mais latina, aproximada ao português. Então, a gente pode dizer que o espanhol e o português são línguas primas, enquanto que a língua inglesa tem uma raiz mais anglo, Então, existem essas diferenças, E o inglês, por exemplo, é uma língua super prática, super simples de compreensão, sabe? Enquanto que o português e o espanhol, elas são línguas mais densas um pouco, no sentido assim de gênero,
né, de plural, de tempo verbal. O inglês segue uma linha mais lógica e muito mais simples. E qual que é a importância para os profissionais, né, em diversas áreas, como da saúde, da comunicação, aprender o inglês instrumental? Aprender o inglês instrumental assim, é super importante porque, por exemplo, na hora que a gente está até com um produto em mãos, né, na língua inglesa ou espanhola, para a gente entender o nome do produto, a funcionalidade do produto, né, porque aí a gente compreende para que o produto serve, para que a máquina serve, né, quando a gente pega um manual de instrução. Muitas das vezes não tem esse manual de instrução no português, as opções são, né, o mandarim, o inglês, ou o espanhol, o italiano. Então, para a gente entender mesmo as coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Certo, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente já volta para continuar a nossa entrevista. O Jornal Rio Doce volta em instantes.